Fala, gente! Eita, estamos aqui. Terminou, Ceará 2, São Paulo 1, nos pênaltis, Ceará 3, São Paulo 4. São Paulo está na semifinal da Copa Sul-Americana, mas que sofrimento desnecessário. Eu na boa, eu pensei muito antes de gravar se eu ia meter o pau, se eu ia tentar contemporizar, porque tá muito difícil esses últimos dias de São Paulinos, né? Eu vi muita gente que estava ali acompanhando o momento do São Paulo com muito interesse e assim com muita confiança, perder essa confiança muito rapidamente. Vou dar um exemplo aqui. O São Paulo empatou em 3-3 contra o Internacional. Foi elogiadíssimo. E eu elogiei aqui, porque só as falhas individuais fizeram com que o São Paulo não vencesse o jogo. Depois teve o grande jogo lá no estádio do Morumbi. Aliás, desculpe, antes disso teve o Fluminense, né, os 2-2. Jogo muito bom. E aí ficou aquele sentimento de, pô, o time podia ter ganhado. E foi elogiado pelas pessoas. Aí teve o jogo do Goiás, os 3-3 também, onde eu, por exemplo, não gostei do resultado, mas não tinha coisa. Até falei aquele dia, eu disse aquela frase, no dia do Inter também. Não dá para meter o pau no São Paulo, porque o São Paulo estava jogando bem. E muita gente diz. Aí eu lembro que naquela semana, pós-Goiás, foi quando começaram a surgir aquelas enquetes assim. O São Paulo tem mais desempenho do que pontos, ou seja, o São Paulo joga bem, mas não consegue os pontos que precisa. Muita gente embarcando nessa história, sabe? Eu tô com uma cãibra aqui, acho que vou pro DM do São Paulo. Deixa eu me ajeitar na cadeira. E até arrumar aqui, porque a cãibra bateu no tripé. E tudo isso começou a descer a ladeira, mas muito rapidamente, depois que o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense e não fez bons jogos, isso é verdade, precisa ser ressaltado, nas duas primeiras idas das Copas, né? O São Paulo foi menos brilhante contra o América e contra o Ceará nas idas das Copas do Brasil e Sul-Americana do que tinha sido, por exemplo, no primeiro tempo contra o Goiás, ou nos dois tempos contra o Internacional em Porto Alegre, mais no segundo do que no primeiro, e passou. Quer dizer, e venceu os jogos, né? Só que isso acendeu uma luzinha amarela porque o futebol do time tinha mudado um pouco para pior. Aí veio a derrota para o Atlético Paranaense, já naquele regime de tentar poupar time, mas tentar colocar alguma força do Campeonato Brasileiro para não sucumbir. Aí foi um jogo realmente muito confuso do São Paulo e o São Paulo perdeu. Ainda que tivesse tido algumas oportunidades e tal. Aí veio a derrota para o Flamengo, que é um resultado normal, dada a condição do Flamengo de hoje, dada a posição do Flamengo na tabela, dada a situação do São Paulo de não poder disputar as três frentes de peito aberto. E o São Paulo foi detonado por todo mundo, né? E aí eu me lembrei lá daquele primeiro vídeo do ano, que eu dei o nome de As Culpas do São Paulo, onde eu tratei clube, time de futebol e torcida como um ente só. E que as culpas que o time tem, os jogadores têm, técnico tem, diretoria tem, todo mundo em parte, até a torcida tem de vez em quando, né? A torcida do São Paulo, naturalmente, ela sempre foi chata, mas ela se tornou mais chata por causa do jejum de títulos, né? E no ano passado aconteceu um negócio que é copo meio cheio, meio vazio. E eu falei muito disso no ano passado. Eu dizia assim, vamos comemorar o Paulista, mas a gente sabe que o Paulista não é grande. E a gente sabe que se alguma coisa der errado no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, vão voltar as críticas. E deu, São Paulo saiu da Copa do Brasil, São Paulo saiu da Libertadores da América melancolicamente contra o Palmeiras, sendo massacrado lá no Allianz Parque. E o São Paulo foi beijar a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Só que aí, como a torcida do São Paulo ela tá meio ciclotímica, nervosa, à beira de um ataque de nervo sempre,
Perdão. Toda vez que acontece alguma coisa um pouco fora da curva, aquilo que muitas vezes foi criticado no passado vira referência para o presente. Por exemplo, o Crespo era muito citado nos comentários dos torcedores na internet quando o Rogério terminava o ano não tão bem, apesar de o São Paulo não ter caído. E voltava no começo do ano quando a temporada começou e o time ainda não estava organizado. E o Rogério apanhando. E o Crespo, porque o Crespo ganhou um título, porque não sei o quê, porque tá a mesma coisa. Sabe? Então, o São Paulino, ele pega aquele último suspiro lá de trás e fala assim, pô, eu xinguei esse cara, não, mas esse cara ganhou um título, cara. Né? Essa semana eu vi manifestações pró-Diniz. Eu, que assumidamente sempre fui um dinizista, não teria mandado o Diniz embora do São Paulo, jamais naquele momento foi mandado. Mas, nossa, ele era absolutamente detonado em toda a roda de conversa da qual eu participava. E agora, com o Fluminense sendo um dos primeiros do campeonato, jogando bola pra caramba, o São Paulino esquece, o São Paulino médio esquece que ele acabou com o cara até outro dia. Aí eu vi uma briga no Twitter ontem. Tá defendendo o Diniz? Não, eu não participei, eu tô falando que eu li. O outro, não, mas o Diniz foi líder do brasileiro, mas perdeu. Enfim, aquela discussão, porque tá todo mundo nervoso. Porque aquele bom futebol, mesmo sem ganhar, de algumas rodadas para trás do brasileiro e de alguns jogos da Copa Sul-Americana, ficou para trás. E parece que faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. Né? O jogo do Goiás vai fazer agora 3 semanas. O jogo do Internacional faz 3 semanas agora. 3 semanas no futebol é muito tempo, né? É muito tempo. E ao mesmo tempo é pouco tempo, dependendo do que você quer lembrar. Toda essa introdução para dizer o seguinte. Eu estava desesperado com a possibilidade do São Paulo não passar pelo Ceará. Não porque São Paulo não ia ter chance de ganhar um título, não é isso. Porque isso a gente já está vendo desde 2012. Era porque eu estava morrendo de medo de ter que participar desse tipo de discussão de novo. De entrar de novo naquele looping sem fim. Mas tem que sair o Rogério, porque não sei o que lá, porque esses jogadores, porque ninguém tem alma, porque não sei o que lá. E começar tudo de novo. Aí sai o Rogério, aí manda embora o Vitor Bueno da vez. Porque tinha gente elogiando o Vitor Bueno semana passada. Não, mas é que o Felipão fez ele jogar. Técnicos fazem, outros pioram o jogador, alguns melhoram. O fato é que o alvo era ele. Né? E muitas vezes era alvo assim, mas não ande nem com o Guardiola vai jogar. Tem essas coisas. Então eu estava morrendo de medo de ter que participar dessa discussão de novo, porque ela é dolorida. Né? E porque a gente sabe onde ela vai dar. Ô Robson, você está falando mal da torcida? Não, cara, não é. É que a torcida é o eco. E hoje tem um detalhe a mais, né? Isso que eu faço e que outros fazem com muito mais sucesso do que eu hoje, que é aparecer aqui na internet para falar alguma coisa, catalisar a atenção das pessoas, tem um eco muito grande, né? E os clubes têm que tomar muito cuidado para não agir por este eco. Mas às vezes eles agem, e às vezes, ainda mais diretorias como a do São Paulo, que ainda são completamente amadoras, vão nessa de querer compensar a torcida, sabe? E aí acaba metendo os pés pelas mãos, ninguém tem convicção de nada, aí o influencer Pô, eu vi caras que eu adoro, que são colegas de trabalho meu. Os caras elogiando outro dia o Reinaldo, porque o Reinaldo boa fase, porque o Wellington é novato e tal. Aí na semana passada o Rogério fez um comentário a respeito do rendimento do Wellington e alguém disse assim, não, o Rogério sempre pega no pé do Wellington. Meio que assim, o Wellington é bom e o Rogério não reconhece. Eu não me lembro disso, ao contrário, o Rogério foi o cara que transformou entre o Campeonato Paulista e o Brasileiro, o Wellington em titular e deixou o Reinaldo no banco. E o Reinaldo foi recuperando a posição de titular, se é que a gente dá para chamar o time do São Paulo de titular, aos poucos. Ele hoje joga mais que o Wellington estando em condições. Né? Estou dizendo isso porque o Wellington, esse que, segundo alguns, é detestado pelo Rogério, e agora está mais no banco do que jogando, tem jogado mal. Né?
Ele jogou mal algumas partidas recentes, jogou muito mal contra o Flamengo quando participou do jogo. E hoje ele deu a bola do segundo gol do Ceará. Não se tira numa decisão a bola daquele jeito da área. É decisão, cara, é erro zero. Aquele bico que você não gosta de dar de vez em quando, nesse jogo tem que dar. Não pode sobrar limpa para o atacante daquele jeito. Né? Então, ele saiu, entrou o Patrick, aí imagino eu, como muita gente falou, mais por decisão do Rogério de ter alguém para bater pênalti, com a cabeça mais fria. Mas eu usei o exemplo do Wellington e poderia usar outro só para ilustrar como o São Paulino, cara, ele enlouquece muito rapidamente. Então eu queria fugir dessa discussão. Eu tive quase uma crise de choro no fim do jogo. Minha mulher gravou um vídeo meu que agora eu assisto, eu dou risada. Eu fiquei tonto, cara. Eu tive uma crise de labirintite, acho, sabe? Depois do gol, porque foi um alívio. Porque eu não queria participar dessa discussão. Agora, o São Paulo efetivamente precisa melhorar de novo. E esse melhorar de novo não significa queimar o Rogério, arrebentar com o Igor Gomes, detonar o Rodrigo Nestor, acabar com a carreira do Luciano. Não, cara. Toda temporada tem momentos bons e momentos ruins dos times. Eu não me lembro de um campeão brasileiro que não tenha chegado ali pela 22ª rodada, terceira, ter caído um pouquinho de rendimento. Pô, o Corinthians de 17, que foi aquele time que ganhou quase todos os jogos do primeiro turno, lembra? Quase virou campeão no primeiro turno. Aí entrou no segundo turno, começou a perder, empatar. Teve aquele vídeo sensacional do Neto, do Pão de Forma. Vocês vão perder Palmeiras, pô! E aí o Corinthians, inclusive contra o Palmeiras, acabou fazendo o resultado e aí voltou à sua boa fase e foi campeão. Mas isso acontece. Isso acontece. Também não estou dizendo que o São Paulo estava jogando o fino da bola, não. Mas o São Paulo, o São Paulo no seu melhor momento de 2022, era um dos melhores times do Brasil jogando futebol. Ali, com o Flamengo crescendo, hoje o Flamengo está num nível espetacular, mas naquele momento o Flamengo ainda estava se remontando com o Dorival, com o Palmeiras voando, com o Corinthians se segurando, com o Atlético Paranaense voltando a melhorar, com o Atlético Mineiro ainda um pouco perdido, e o Fluminense já começando a jogar bola com o Diniz, o São Paulo jogava bem. E não era só por causa do vácuo que os outros deixavam. Jogava bem, mas estava empatando demais no Brasileiro e levando nas Copas. Só que aí veio aquela fase de 800 contusões, aí o jogador volta e sai de novo. Isso acabou, com exceção do Arboleda. Até o Luan está voltando. Parece que no fim de semana já pode ficar à disposição. Agora, acontece uma outra coisa. Por exemplo, Patrick, quando um dia voltou, jogou muito mal contra o Flamengo, jogou mal contra o Atlético. Hoje ele entrou praticamente só para os pênaltis e fez o gol da classificação. Você vê como é que é o futebol. Né? O Igor Gomes, elogiadíssimo. O Igor Gomes é amor e ódio. Né? Tem uma parte da torcida que detesta, não tem jeito. Tem uma parte da torcida que compreende. Eu não adoro o Igor Gomes, eu apenas compreendo a sua utilidade para o time. Agora, ele está mal. É fato que desta vez ele está mal. De 5 jogos para cá, ele está mal. Como o Rodrigo Nestor, desde o jogo com o Botafogo, está muito mal. Hoje achei que ele entrou bem, mas ele vem jogando mal reiteradamente. E aí a cobrança vem em cima do Rogério, porque não tira mais. As pessoas têm que ter calma e lembrar desse período um pouco mais, digamos assim, profícuo, né? Desses jogadores. Eles tiveram um bom momento. Nenhum deles é craque. Por exemplo, o Igor Gomes só vai ser o Kevin De Bruyne que ele quiser ser quando ele fizer gol. Ele não faz gol. Né? O Rodrigo Nestor tem mais aptidão para o gol que o Igor Gomes e mesmo assim faz pouco. Mas houve um momento em que o Igor Gomes no time era sinônimo de multiplicidade e entrega. Aí você não pode tirar o cara do time, cara. E hoje o São Paulo não tem ninguém mais ou menos que faça esse papel. E o Galopo ainda não virou. Esse Galopo, não sei, cara. Sabe quando você desconfia um pouco? Pode ser que amanhã ele arrebente, mas eu ainda olho assim, dá uma firulada e tal, mas aí pisa na bola, e a bola escapa, e chuta torto. Hoje ia fazer um golaço, mas, pô,
a bola foi longe. Não vi esse jogador que custa 10 milhões, sei lá, 8 milhões, o valor que a diretoria não quer revelar ainda, né? Mas tá lá. Tem que deixar, tem que tentar. Agora, esse time, agora é que vai ter de novo todas essas peças ao mesmo tempo. Menos o Arboleda, que volta só no ano que vem. Eu saí do Morumbi sábado com gente xingando o Felipe Alves. O Felipe Alves não é um grande goleiro, nunca foi. Agora, eu acho que nos jogos que ele fez, aquelas defesas que você precisa, às vezes, no meio de uma partida, que o cara vai e mete a mão e pula na frente da bola e vai no pé do atacante, que nem o Jandrei em boa fase costuma fazer, ele faz, cara. Ele mete as caras. E esse negócio dele jogar com os pés, ele também não é nenhum craque. Ele se acha de vez em quando meio marrentão, mas assim, ele sabe bater na bola com os pés, sim. E hoje em dia, esse negócio de mimimi, piar, isso é conversa mole. Vai assistir campeonato inglês, vai assistir. Aí os caras vêm, mas lá os times. Bom, os caras que falam isso lá, os times, são os mesmos que acham que o São Paulo tem um timaço. O São Paulo tem um bom elenco, o Rogério que não acerta. O que é isso? Tá louco? Agora, alguns fundamentos do futebol que é praticado, que são praticados hoje globalmente, você tem que fazer. Goleiro jogar com os pés, você tem que fazer. O Rogério Ceni jogava com os pés, talvez tenha sido um dos pioneiros. E o Felipe Alves faz uma coisa que o Ederson faz muito bem, por exemplo, vai na intermediária conduzindo a bola como um goleiro linha do futsal. Tem que fazer isso, cara. Mas perigoso nada. Se o cara tem competência para fazer, ele tem que fazer. Agora, cagou contra o Atlético Paranaense, porque uma hora o cara erra. Mas assim, ele passa tranquilidade para mim. Não é espetacular, ele não vai fazer a defesa do chute do Gerrard, ele não vai fazer ele não vai fechar o gol como o Cássio fecha, ele não vai cobrir o gol como o Everton no Palmeiras cobre, mas ele passa mais seguro, muito mais que o Thiago Couto, sempre vou lembrar, já tem 23 anos, e o Jandrei é bom, mas o Jandrei é aquele cara também que, dependendo de onde chutar, entra, né? Dependendo de onde chutar, entra. Não vi isso acontecer com o Felipe Alves ainda. Mas é assim, as pessoas saíram do Morumbi, esse goleiro é uma bosta. Ele não teve culpa em nenhum dos 2 gols do Flamengo. Hoje ele não teve culpa em nenhum dos gols do Ceará. Ao contrário, se ele tivesse uma perna maior, talvez ele tivesse tirado a bola do gol do Mendonça, porque a bola bateu na trave e pulou atrás da linha antes dele ter tempo de bater na bola, mas ele foi na bola. Nos pênaltis ele defendeu o primeiro, foi na bola no segundo, foi na bola no pênalti que o Vina chutou para fora. E teve outros 2 pênaltis que ele realmente não conseguiu pegar, mas aí é disputa de pênaltis, né? Então eu daria um voto de confiança. Repito, não é um goleiraço, mas eu daria um voto de confiança. Não dá para ser o Morumbi queimando o cara. O Igor Vinícius, para mim, olha como é a vida, né? Para mim foi o melhor em campo hoje, depois perdeu o pênalti na disputa, mas durante o jogo dos 90 minutos ele lutou demais, se entregou pra caramba e tá bem tecnicamente, ele melhorou tecnicamente. Ninguém vai falar que o Rogério melhorou o Igor Vinícius? Né? Tem que lembrar disso aí. Melhorou, pô. Ele colocando o cara na função que ele consegue fazer, que é usar a velocidade dele para ir para o ataque, ele cruza relativamente bem, ele tem alguma habilidade. É sempre ressalva, gente, é sempre jogador mediano, ninguém é craque. Mas essas coisas têm que ser postas na balança. Foi importante para o jogo do São Paulo hoje, fez o gol do São Paulo nos 90 minutos. Mas alguns jogadores fundamentais para o bom rendimento do São Paulo, aquele do meio do primeiro turno brasileiro, estão mal. Patrick está mal, Igor Gomes está mal, Nestor está mal. Gabriel Neves cresceu, tem que jogar. Hoje entrou, achei que ajudou. Né? O Éder, aquele voluntarismo que ele tinha na época do Campeonato Paulista, perdeu, não joga mais. Eu acho que o Rogério é coerente. O Caleri não está jogando bem. O Caleri não está jogando. Incomoda zagueiro e tal, mas tecnicamente ele caiu um pouquinho de qualidade. Está cansado também. Mas você vê menos presença dele na hora do gol, você vê o chute mais mascado, uma cabeçada um pouquinho mais torta. Isso acontece, é oscilação. Então, quando essas peças funcionarem melhor de novo, as coisas vão melhorar, inclusive no brasileiro. E acho que já dá para melhorar domingo agora contra o Bragantino. Aí tem assim, né? Provavelmente o São Paulo vai jogar com o Rodriguinho, com o Nicão de centroavante, com o Marcos Guilherme se tiver perna. Porque o Rogério vai olhar para o jogo da quarta-feira contra o América Mineiro, quinta-feira que vem, e vai falar,
Eu ganhei de 1-0 no Morumbi, tem que garantir a classificação. Essa é a vida do São Paulo hoje. Aí vai pegar o Santos fora. É clássico, cara. O Santos está melhorando. Se perder é do jogo. Ah, mas aí vai disputar o rebaixamento. Não vai. Não vai. Eu não acredito que vá. Né? Por isso é importante ganhar do Bragantino domingo, mesmo que jogue mal, para começar a voltar a ter um pouco mais de confiança de novo. Acho que a forma como saiu a classificação hoje, ela fez bem pro mental, por um lado, que provou que o time consegue chegar, mas a qualidade do jogo foi complicada mentalmente falando, porque foi um jogo onde o São Paulo, de um modo geral, foi melhor que o Ceará, na minha visão. De um modo geral, foi melhor que o Ceará. Só que foi um melhor que não soube converter as oportunidades em gol. E isso pesa psicologicamente. Então, quando você ganha no pênalti, você recupera aquilo que você perdeu de confiança. Né? Você sente um alívio, na verdade. Hoje foi um alívio. Foi sofrido, foi doído, mas foi um alívio. Aí você para, respira e vai para o próximo jogo. Agora, é importante que esse time dê menos sustos, mas não só pela torcida. O jogador quebra quando tem que se desdobrar mais. Machucado também vem daí. Então é importante não tomar o gol primeiro, é importante não perder tanto gol, é importante não sofrer tanto atrás. Até para o próprio físico do time, o mental do time ser preservado. Ai, passamos, hein? Passamos. Não foi bom, foi da dureza, mas tenho na cabeça 3 coisas. O São Paulo não jogou mal. O São Paulo aproveitou pouco as oportunidades. O Ceará errou mais do que o São Paulo quando não podia. O São Paulo prevaleceu como time grande na hora da cobrança dos pênaltis, isso é importante. Então, se a gente tiver essa paciência e lá no elenco o Rogério conseguir botar na cabeça dos caras que não dá para sofrer tanto, as coisas vão voltar a melhorar. O São Paulo precisa ganhar jogos mais tranquilamente, precisa fazer a classificação contra o América mais tranquilamente, até porque depois semifinal é dureza. Ah, mas é o Atlético Goianiense da Sul-América, não interessa. O Atlético Goianiense está a meio jogo de tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Não é, mas tá na zona do rebaixamento brasileiro, mas é um time bem treinado pelo Jorginho, que tem jogadores de valor que devem ser respeitados. Né? Tudo é difícil quando você vai afunilando e chegando nas decisões. O vídeo hoje foi longo, mas acho que valeu, porque essa conversa precisava acontecer. Grande abraço, gente! Até a próxima. Domingão tem mais. Valeu!